Concentre-se e, com atenção focada, volte seus pensamentos para o oeste. Como é feita essa contemplação? Todos os seres humanos que possuem a faculdade da visão, a não ser as pessoas que nasceram cegas, devem olhar para o sol poente. Sentem-se na postura adequada. Voltados para a direção do oeste, olhem atenta e nitidamente o sol, fixando a mente nele com firmeza. Concentrem sua atenção sem desviá-la do sol poente, como um tambor suspenso acima do horizonte. Tendo feito isso, vocês devem ser capazes então de visualizá-lo claramente, estejam vocês de olhos abertos ou fechados. Esta é a visualização do sol e é chamada de a primeira contemplação. Pratique, em seguida, a visualização da água. Visualize a água clara e pura e deixe que essa visão seja percebida com toda a nitidez. Não permita que sua mente se distraia. Após ter visualizado a água, imagine-a congelando. Tendo visualizado o gelo brilhante e transparente, veja-o transformando-se em lápis lazuli. Quando você tiver atingido esta visão, imagine então que a grande terra composta de lápis lazuli brilha radiante, dentro e fora, e que esta terra é sustentada em sua base por colunas feitas de diamante e 7 tipos de joias, onde estão suspensos estandartes de ouro. Essas colunas têm 8 faces e 8 ângulos, cada qual ornamentado com 100 joias. Cada joia emite 1000 raios de luz. Cada raio, por sua vez, contém 84.000 cores. Quando estes objetos brilhantes refletem no solo de lápis lazuli, assemelham-se a 1000 cotes de sóis, tão deslumbrante que é possível vê-los com precisão. Na superfície do solo de lápis lazuli se entrecruzam cordas douradas. A terra se divide nitidamente em áreas construídas por 7 tipos de joias. Cada joia emite raios de 500 cores, que parecem flores. Estes, suspensos no espaço, como a lua e as estrelas, transformam-se numa plataforma de luz. Nela estão 10 milhões de pavilhões, compostos por 100 tipos de joias. Ambos os lados dessa plataforma são adornados com 100 cotes de estandartes floridos e inúmeros instrumentos musicais. Quando os 8 tipos de brisa pura surgem da luz, tocam os instrumentos musicais, que proclamam o ensinamento do sofrimento, vazio, impermanência e ausência do ego. Essa é a visualização da água e é chamada de a segunda contemplação. Quando você tiver atingido essa contemplação, visualize cada objeto com bastante nitidez. Não perca as imagens, quer você esteja de olhos fechados ou abertos. Sempre as mantenha em sua mente, exceto quando estiver dormindo. Quem visualiza essas imagens é como ver o solo da terra da suprema bem-aventurança. Se você atingir um estado de samadhi, você verá este solo com clareza e nitidez. Será, porém, impossível descrevê-lo, todo em detalhes. Esta é a visualização do solo, e é chamada de terceira contemplação. Após ter visualizado o solo, imagine em seguida as árvores de joias. Visualize cada uma delas e forme uma imagem de 7 fileiras de árvores,
Todas as árvores têm 8.000 yojanas de altura e são adornadas, sem falta, com flores e folhas dos 7 tipos de joias. Cada flor e folha tem a cor de cada joia. Das flores e folhas com cor de lápis lazuli sai uma luz dourada. As que têm cor de cristal emitem luz carmesim. As de cor de ágata emitem luz safira. As de cor safira emitem luz verde pérola. Coral, âmbar e todas as outras joias servem de ornamento brilhantes. Excelentes redes de pérolas que se sobrepõem em 7 camadas cobrem as árvores. No meio de cada camada de rede há 500 cotes de palácios, adornados de flores raras, tal como o palácio do rei Brahma, onde há, naturalmente, crianças celestiais. Cada uma dessas crianças veste ornamentos de 500 cotes de joias, que iluminam uma extensão de 100 yojanas em todas as direções, como 100 cotes de sóis e luas brilhando juntos. Assim, é impossível descrevê-las em detalhes. Várias joias se misturam, produzindo as mais esplêndidas cores. Essas árvores de joias estão uniformemente enfileiradas, e suas folhas se distribuem de forma harmoniosa. Entre as folhas aparecem flores maravilhosas, e sobre essas surgem com espontaneidade frutas de 7 tipos de joias. Cada folha tem 25 yojanas, tanto em comprimento como em largura. Como os adornos celestiais, as folhas têm 1000 cores e 100 modos de desenhos. As flores maravilhosas têm a cor do ouro, oriundo do rio Jambu, girando como rodas de fogo entre as folhas. Destas flores surgem várias frutas, tal como do vaso de chakra, e grandes jorros de luz lançados dessas frutas transformam-se em estandartes e inúmeros baldaquins de joias. Dentro dos baldaquins são refletidas todas as ações dos Budas, de todo o universo, de 1 bilhão de mundos, assim como as terras dos Budas das 10 direções. Depois de ter visto estas árvores, visualize cada detalhe em ordem: os troncos, galhos, folhas, flores e frutas. Contemple todos estes itens com clareza. Essa é a visualização das árvores, e é chamada a 4ª contemplação. Contemplem em seguida as águas. Na terra da suprema bem-aventurança, há lagos cujas águas possuem 8 méritos, cada qual composto de 7 tipos de joias, todas suaves e flexíveis. A água jorrando de uma joia chamada Sintamani, a rainha das joias, forma 14 correntes. Cada corrente tem a cor de 7 tipos de joias. O curso das águas é feito de ouro, e seu leito é coberto de areia de diamantes de diversas cores. Em cada corrente há 60 cotes de flores de lótus de 7 tipos de joias, invariavelmente redondas com perfeição, medindo 12 yojanas de diâmetro. A água da joia Mani percorre entre as flores e flui, subindo e descendo livremente pelas árvores. Seus movimentos produzem vozes maravilhosas, proclamando as verdades acerca do sofrimento, do vazio, da impermanência, da ausência do ego e das virtudes de Paramitas. Outros sons
glorificam as características físicas dos Budas. A Rainha das Joias, Cintamani, emite uma luz dourada, esplêndida, que se transforma em pássaros com as cores de 100 tipos de joias. Seus gorjeios são harmoniosos e elegantes, louvando o tempo todo as virtudes de pensamento no Buda, no Dharma e na Sangha. Essa é a visualização da água dos 8 méritos e é chamada a quinta contemplação. Em cada região desta terra, há 500 cotes de pavilhões adornados de joias, onde inúmeros devas tocam música celestial. Há também instrumentos musicais suspensos no céu, que emitem sons sozinhos, como os instrumentos anexos aos estandartes celestiais de joias. Vários sons pregam as virtudes do pensamento no Buda, no Dharma e na Sangha. Quando esta contemplação tiver sido alcançada, pode-se dizer que conseguimos praticamente a visão total das árvores de joias, do solo de joias e dos lagos de joias da terra da suprema bem-aventurança. Essa é a visualização conjunta e é chamada de sexta contemplação. Quem desejar ver o Buda da vida imensurável, o Buda Amida, deve conceber a imagem de uma flor de lótus no solo de 7 tipos de joias. Eles devem visualizar cada pétala dessa flor como as cores de 100 tipos de joias. Cada pétala possui 84.000 veias, como uma pintura celestial. Cada uma delas emitem 84.000 raios de luz. Eles devem visualizar tudo isso com clareza e nitidez. As pétalas menores têm o comprimento e a largura de 250 yojanas. Essa flor de lótus tem 84.000 pétalas. Entre as pétalas, há 100 cotes de joias rei, mani, que servem de ornamentos brilhantes. Cada joia rei mani emite 1000 raios de luz, os quais, como baldaquinos feitos de 7 tipos de joias, cobrem toda a terra. A plataforma é elaborada com as joias de Sakramani, sendo decorada com 80.000 diamantes, joias Kinsuka, joias Brahmamani e também com maravilhosas redes de pérolas. Na plataforma surgem espontaneamente 4 colunas com estandartes adornados de joias, e cada estandarte é tão amplo como 1 bilhão de cotes de montes Sumerus. Apoiando-se nas colunas com estandartes, há um baldaquino feito de joias similar ao que se encontra no Palácio do Céu Yama. O baldaquino também é adornado com 500 cotes de excelentes joias. Cada joia emite 84.000 raios, e cada raio, por sua vez, irradia 84.000 diferentes matizes da cor dourada. Cada luz dourada permeia essa terra adornada de joias e se transforma em várias formas em todos os lugares, tal como plataformas de diamantes, redes de pérolas e nuvens ornadas de flores. Em todas as 10 direções, transforma-se conforme se deseja, realizando atividades do Buda. Essa é a visualização do trono de lótus e é chamada de sétima contemplação. Essa contemplação não deve ser realizada de forma desordenada. Visualizem os objetos um por um, cada pétala, cada joia, cada raio de luz, cada plataforma e cada estandarte, distinguindo-os com clareza, como se estivessem vendo sua própria imagem no espelho.
Após terem visto tudo isso, em seguida, visualizem o Buda Amida. Por quê? Porque Budas, ou seja, Tathagatas, são corpos do mundo do Dharma e assim aparecem na mente contemplativa de todos os seres. Por isso, quando vocês contemplam um Buda, sua própria mente adquire as 32 características principais e 80 marcas secundárias de corpo de Buda. Assim, sua mente produz a imagem do Buda, e essa mente própria é o Buda. Os Budas da sabedoria, perfeita e universal como o oceano, surgem assim da mente contemplativa. Por essa razão, vocês devem concentrar-se com exclusividade e contemplar nitidamente Amida, o Buda, Tathagata, Arhat e perfeito iluminado. Quando vocês desejarem visualizar esse Buda, vocês devem, em primeiro lugar, formar sua imagem na mente. Quer seus olhos estejam abertos ou fechados, percebam-no como uma imagem adornada de joias, tendo a cor do ouro do rio Jambu, sentado naquele trono de flor. Quando vocês tiverem percebido, deste modo, a imagem sentada do Buda, o olho de suas mentes se abrirá, e vocês verão com clareza e nitidez o solo, os lagos e as fileiras de árvores ornamentados de 7 tipos de joias da terra da suprema bem-aventurança. Estes são cobertos de cortinas celestiais de joias. Todo o céu é tomado pelas redes de joias. Percebam tudo isso com clareza e exatidão, como se olhassem um objeto na palma de sua mão. Depois de terem visto essa imagem, visualizem no lado esquerdo do Buda uma grande flor de lótus. Essa flor é exatamente a mesma que a descrita acima. E imaginem então outra grande flor em seu lado direito. Visualizem uma imagem do Bodhisattva Avalokiteshvara, sentado no assento de flor à sua esquerda, emitindo uma luz dourada, tal como a imagem do Buda descrita acima. Em seguida, visualizem o Bodhisattva Mahastamaprapta, sentado no assento de flor à sua direita. Quando vocês tiverem atingido essa visualização, vocês verão essas imagens de Buda e Bodhisattvas, todas emitindo raios de luz. Esses raios, de cor dourada, iluminam todas as árvores de joias. Sobre cada árvore, há outras 3 flores de lótus. Sobre elas, há imagens do Buda e dos 2 Bodhisattvas sentados, de tal forma que essa terra é repleta dessas imagens. Quando vocês tiverem atingido essa visualização, percebam os regatos, os raios de luz, as árvores de joias, patos, gansos, patos mandarim, machos e fêmeas, todos expondo o Dharma maravilhoso. Meditando ou não, vocês ouvirão o Dharma maravilhoso o tempo todo. Quando vocês saírem do estado de meditação, devem manter em mente o que ouviram, sem nada esquecer, buscando ver se está de acordo com os sutras. Se não está, então deve ser considerado uma ilusão. Mas se concordar, deve ser reconhecida como uma visualização, mas ainda incompleta, da terra da suprema bem-aventurança. Essa é a visualização da imagem do Buda e é chamada de 8ª contemplação. Quando vocês tiverem alcançado esta visualização, contemplem em seguida as características físicas e a luz do Buda da vida imensurável. Você deve perceber que o corpo do Buda é tão glorioso quanto 1 bilhão de cotes de barras de ouro do rio Jambu, do céu Yama.
e que sua altura é de 600.000 kotis de nayutas, de yojanas, multiplicado pelo número de grãos de areia do Ganges. O tufo de cabelo branco, enrolado para o lado direito entre suas sobrancelhas, é 5 vezes o tamanho do Monte Sumeru. Seus olhos são tão vastos como os 4 grandes oceanos. Distingue-se bem a íris azul do branco do olho. De todos os poros de seu corpo emana um jorro de luz, magnífico como o Monte Sumeru. A auréola do Buda é tão ampla quanto 100.000 kotis de universo, cada um contendo 1 trilhão de mundos. Nessa auréola residem Budas transformados, tão numerosos quanto milhões de kotis de nayutas, multiplicado pelo número de grãos de areia do Ganges. Cada Buda é acompanhável por incontáveis Bodhisattvas transformados. O Buda da vida imensurável possui 84.000 características físicas, cada qual com 84.000 marcas secundárias de excelência. Cada marca secundária emite 84.000 raios de luz. Cada luz brilha universalmente sobre as terras nas 10 direções, abraçando e jamais abandonando aqueles que se concentram no Buda. É impossível descrever em detalhes os raios de luz, as características e marcas físicas, os Budas transformados e assim por diante, mencionados anteriormente. Mas vocês podem vê-los claramente com o olho de sua mente, através da contemplação. Atingir esta contemplação se chama visualizar os corpos de todos os Budas. Visualizando os corpos dos Budas, vocês veem também a mente dos Budas. A mente dos Budas é a grande compaixão. Ela abraça os seres humanos com compaixão incondicional. Os que praticarem essa contemplação, após a morte, nascerão na presença dos Budas e realizarão o insight do não surgimento de todas as existências. Por isso, os sábios devem concentrar seus pensamentos e visualizar o Buda Amitayus. Ao contemplá-lo, iniciem por uma de suas características físicas. Visualizem primeiro o tufo branco de cabelo entre suas sobrancelhas, até que este possa ser visto com bastante clareza e distinção. Quando visualizarem todas as 84.000 características físicas, tornar-se-ão manifestas espontaneamente. Quando vocês virem o Buda Amitayus, verão também inúmeros Budas das 10 direções. Tendo visualizado estes inúmeros Budas, de cada um deles, vocês receberão a predição de que se tornarão Budas no futuro. Essa é a visualização geral de todas as características do Buda e é conhecida como a 9ª contemplação. Após terem visualizado Buda Amida nítida e distintamente, visualizem o Bodhisattva Avalokiteshvara. Sua altura corresponde a 800.000 kotis de nayutas de yojanas, multiplicado pelo número de grãos de areia do Ganges. A cor de seu corpo é ouro púrpura e traz no topo da cabeça uma protuberância e atrás da cabeça uma auréola, com um diâmetro de 100.000 yojanas, na qual há 500 Budas transformados. Cada Buda transformado assemelha-se a Shakyamuni e é acompanhado por 500 Bodhisattvas e inúmeros Devas. Na luz que emana de seu corpo inteiro,
os seres humanos dos 5 reinos do Sansara aparecem em todas as suas distintas formas físicas. Traz em sua cabeça uma coroa celestial, feita de joias de Sakramani, onde se apoia um Buda Amida transformado, medindo 25 yojanas de altura. A face do Bodhisattva Avalokiteshvara tem a cor do ouro do rio Jambu. O tufo de cabelo entre suas sobrancelhas possui as cores de 7 tipos de joias e emite 84.000 diferentes raios de luz. Em cada raio alojam-se inúmeros e incontáveis centenas de milhares de Budas transformados, cada qual acompanhado de um sem número de Bodhisattvas transformados. Todos manifestam várias formas quando desejam, preenchendo por completo os mundos das 10 regiões e brilhando como as flores vermelhas de lótus. Eles emitem 80 cotes de raios de luz na forma de ornamentos, nos quais estão refletidos todos os gloriosos objetos daquela terra. As palmas de mãos de Avalokiteshvara têm a cor de 500 cotes de várias flores de lótus. Cada uma das pontas de seus 10 dedos possui 84.000 figuras como padrões impressos, cada qual com 84.000 cores. Cada cor, por sua vez, emite 84.000 delicados raios de luz, iluminando a todos os seres. Com suas mãos preciosas, ele acolhe e guia os seres humanos. Quando ele levanta um dos pés, em sua sola, a marca de uma roda de 1000 hastes transforma-se espontaneamente num pedestal, que emite 500 cotes de raios de luz. Quando ele coloca seu pé no chão, flores feitas de diamantes e gemas mani espalham-se por toda a parte. Todas as outras características físicas e marcas, as quais possui plenamente, são iguais às do Buda, com exceção das 2 particularidades, a protuberância em sua cabeça e a parte mais alta e invisível. Essas não são iguais às do ser venerado no mundo, o Buda Amida. Essa é a visualização das verdadeiras características físicas do Bodhisattva Avalokiteshvara e é conhecida como a 10ª contemplação. Os que desejarem ver o Bodhisattva Avalokiteshvara devem inicialmente imaginar a protuberância no alto de sua cabeça e, em seguida, sua coroa celestial. Devem então visualizar as outras características físicas em ordem tão claramente como se estivessem olhando para algo na palma da mão. Em seguida, visualizem o Bodhisattva Mahastamaprapta. As dimensões deste Bodhisattva são iguais às de Avalokiteshvara. Sua auréola tem o diâmetro de 125 yojanas e brilha até a distância de 225 yojanas. A luz que emana de todo o seu corpo ilumina os mundos das 10 direções, fazendo com que brilhem com a cor de ouro púrpura. Essa luz pode ser vista por qualquer um que com ele tenha estreita relação kármica. Mesmo que se veja a luz emanando de um só poro de sua pele, pode-se perceber as luzes puras e gloriosas dos inúmeros Budas das 10 direções. É por isso que este Bodhisattva é chamado de luz ilimitada. Ademais, ele tem vasto poder de iluminar
todos os seres com a luz da sabedoria, libertando-os dos 3 reinos maus. Por este motivo, é também conhecido como Mahastamaprapta, o dotado de vasto poder. A coroa celestial deste Bodhisattva é adornada com 500 flores de lótus, feitas de joias, tendo cada qual 500 pedestais de joias. Em cada pedestal aparecem todas as características ilimitadas e gloriosas das terras de Budas, puras e maravilhosas, nas 10 regiões. A protuberância, no alto de sua cabeça, tem o formato de um botão de lótus vermelho, e sobre a protuberância existe um vaso de joias. Este vaso está repleto de várias luzes, nas quais se revelam todas as atividades do Buda. As demais características de seu corpo são exatamente iguais às de Avalokiteshvara. Quando este Bodhisattva caminha, todos os mundos nas 10 direções tremem. Onde quer que a terra trema, surgem 500 cotes de flores feitas de joias, cada qual tão bela e brilhante como uma flor na terra da suprema bem-aventurança. Quando este Bodhisattva senta-se, todas as terras compostas de 7 tipos de joias, desde aquelas do Buda, luz dourada, no Nadir, a do Buda, Rei da Luz, no Zenit, tremem simultaneamente. Corpos manifestos de Amida, Avalokiteshvara e Mahastamaprapta, incontáveis como partículas de poeira, espalham-se em qualquer lugar das terras e todos congregam-se como nuvens na terra da suprema bem-aventurança, cobrindo todo o céu. Sentados em assentos de lótus, eles expõem o Dharma maravilhoso, a fim de salvar os seres que sofrem. Visualizar o Bodhisattva deste modo é a chamada 11ª contemplação. Aqueles que praticarem esta contemplação ficarão livres dos karmas maléficos, que os prendem aos inúmeros cotes de kalpas de Sansara, e não estarão mais sujeitos ao nascimento de útero. Tais pessoas poderão transportar-se para as terras de Budas, puras e maravilhosas. Essas contemplações são as chamadas visualizações completas de Avalokiteshvara e Mahastamaprapta. Após o término dessa contemplação, visualizem em seguida a si próprios, nascendo na terra do oeste da suprema bem-aventurança, sentados, de pernas completamente cruzadas, sobre uma flor de lótus. Imagine que a flor feche e então abra. À medida que abre, os raios de luz de 500 cores iluminam seu corpo. Quando seus olhos se abrem, vocês veem o céu repleto de Budas e Bodhisattvas e ouvem os sons da água, de pássaros e de árvores, e as vozes dos Budas, todos expondo o Dharma maravilhoso, em conformidade às 12 divisões das Escrituras. Quando vocês se levantarem, saindo da meditação, mantenham essas coisas em mente e não as esqueçam. Ver conforme descrito acima é chamado de visualização da terra da suprema bem-aventurança do Buda Amida. Essa é a visualização total e é conhecida como a 12ª contemplação.
Se vocês desejarem sinceramente nascer na Terra do Oeste, devem primeiro imaginar uma figura de 4 metros e 85 centímetros na superfície de um lago. As dimensões de Amida, conforme descrevi anteriormente, são ilimitadas e ultrapassam a esfera mental das pessoas comuns. Entretanto, pelo poder dos votos originais daquele Tathagata, os que o contemplam certamente lograrão êxito. Vocês podem adquirir méritos imensuráveis através de visualizar simplesmente uma imagem daquele Buda. Logo, muito mais méritos ainda poderão adquirir visualizando todas as suas características físicas. Amida, utilizando seus poderes sobrenaturais conforme deseja, pode manifestar livremente suas várias formas nas terras das 10 direções. Às vezes, ele pode aparecer como uma figura grande, preenchendo todo o céu. Noutras ocasiões, uma figura menor, com apenas 4 metros e 85 centímetros, ou a metade da mesma altura. Todas as figuras que ele manifesta têm a cor do ouro puro. Os Budas transformados e as flores de lótus de joias na auréola de cada forma manifestada são como as descritas anteriormente. Os Bodhisattvas Avalokiteshvara e Mahastamaprapta são mesmos na aparência, onde quer que estejam. Os seres vivos podem apenas distinguir um do outro ao observar os objetos sagrados em suas cabeças. Os 2 Bodhisattvas auxiliam Amida na tarefa de salvar a todos os seres em toda parte. Essa é a visualização miscelânea e é conhecida como a 13ª contemplação. Os que atingem o nascimento no mais elevado nível do grau supremo são os seres vivos que aspiram nascer naquela terra. Têm o despertar das 3 mentes e por isso lá nascem. O que são as 3 mentes? São as seguintes: primeiro, a mente sincera; segundo, a mente profunda; e terceiro, a mente que aspira ao nascimento naquela terra, através da transferência de seu próprio mérito. Os que têm essas 3 mentes certamente nascerão lá. Há 3 outros tipos de seres vivos que também atingem o nascimento. São, primeiro, os que têm um coração compassivo, abstêm-se de matar e observam os preceitos. Segundo, os que cantam os sutras do Mahayana, de maior alcance. Terceiro, os que praticam as 6 formas de plena atenção. Eles aspiram ao nascimento naquela terra, através da transferência do mérito da prática para lá. Com o mérito adquirido da realização destes atos, de 1 a 7 dias, eles atingem o nascimento. Quando um aspirante está prestes a nascer naquela terra, por meio de práticas dedicadas e destemidas, o Tathagata Amida vem junto com Avalokiteshvara, Mahastamaprapta, inúmeros Budas transformados, uma grande assembleia de 100.000 monges e Sravakas, e inúmeros Devas, acompanhados de seus palácios feitos de 7 joias. O Bodhisattva Avalokiteshvara, carregando o assento de diamante, junto ao Bodhisattva Mahastamaprapta, aparece diante do aspirante. Amida emite grandes fachos de luz,
que ilumina o corpo do aspirante e, junto com os Bodhisattvas, estende suas mãos, dando-lhe as boas-vindas. Avalokiteshvara e Mahastamaprapta, junto a inúmeros Bodhisattvas, louvam e encorajam o aspirante. Ao ver o que lhe ocorre, o aspirante fica tão inundado de alegria a ponto de vir a dançar. Então, vê a si próprio sentado no assento de diamante e, seguindo o Buda, nasce naquela terra tão breve como o estalar dos dedos. Depois de nascer naquela terra, ele vê o corpo do Buda completo, com todas as suas características físicas, e também os corpos dos Bodhisattvas igualmente completos, com todas as suas características físicas. Ao ouvir a exposição sobre o Dharma maravilhoso, proferido pelas árvores de joias brilhantes, ele então atinge a percepção da não geração de todos os Dharmas. Num único momento, ele visita e reverencia todos os Budas em todas as terras das 10 direções, recebendo de cada um deles a predição a respeito de seu estado de Buda na posteridade. Ao retornar à Terra Pura, é dotado de inúmeras centenas de milhares de dharanis. Designa-se tal pessoa de aquele que atinge o nascimento no nível alto do grau superior. Os que atingem o nascimento no nível médio do grau superior não preservam nem cantam necessariamente os sutras de grande alcance, mas compreendem os ensinamentos do Buda, tão bem que, quando ouvem as verdades supremas, não se sentem confusos. Eles têm fé profunda na lei de causas e efeitos kármicos e não falam de forma desdenhosa do Mahayana. Transferindo os méritos adquiridos desta maneira à terra da suprema bem-aventurança, aspiram a ali nascer. Quando este aspirante que realiza essa prática está prestes a morrer, Amida aparece diante dele, cercado de Avalokiteshvara, Mahastamaprapta e inúmeros sábios e sua comitiva, trazendo o assento ouro púrpura. O Buda exalta-o, dizendo: filho do Dharma, por ter praticado o Mahayana e ter compreendido as verdades supremas, vim buscá-lo. Tendo dito isso, ele e 1000 Budas transformados estendem as mãos de uma só vez em direção ao aspirante. O aspirante vê-se a si mesmo sentado no assento ouro púrpura. No momento em que junta as palmas das mãos e louva os Budas, ele nasce instantaneamente num lago de 7 tipos de joias daquela terra. O assento ouro púrpura passa a ser, tal qual, uma grande flor de joia que se abre após uma noite. O corpo do aspirante adquire a cor ouro púrpura e sob seus pés há flores de lótus feitas de 7 tipos de joias. Quando o Buda e os Bodhisattvas, juntos, emitem um jorro de luz que ilumina o corpo do aspirante, seus olhos se abrem e tudo se torna claro, por causa do estoque do mérito acumulado em vidas anteriores. Ele ouve por toda parte vários tipos de sons, revelando apenas as mais profundas e supremas verdades. Descendo de seu assento dourado, ele reverencia e exalta o Buda com as mãos juntas. Após 7 dias, ele atinge imediatamente o estágio da não retrogressão, para o despertar da suprema e perfeita iluminação. Ele também voa nas 10 direções, assim que desejar. Serve a todos os Budas
e aprende com eles vários samadhis. Após um lapso de kalpa, de curta duração, ele atinge a percepção da não geração de todos os dharmas e recebe deles a predição da realização do estado de Buda no futuro. Tal ser é designado de aquele que atinge o nascimento no nível médio do grau superior. Aqueles que atingem o nascimento no nível baixo do grau superior aceitam igualmente a lei de causas e efeitos kármicos, não falam de forma desdenhosa do Mahayana e despertam a aspiração à suprema iluminação, transferindo os méritos adquiridos dessa maneira à terra suprema da bem-aventurança, aspiram a ali nascer. Quando um tal aspirante estiver prestes a falecer, o Buda Amida vem buscá-lo, acompanhado de Avalokiteshvara, Mahastamaprapta e toda a comitiva, além dos 500 Budas transformados que Amida manifesta, trazendo uma flor de lótus dourada. Estes Budas transformados estendem suas mãos de uma só vez e louvam-no, dizendo: Filho do Dharma, como você despertou com a mente pura a suprema iluminação, viemos buscá-lo. Quando ele vê tudo isso, o aspirante encontra-se sentado sobre uma flor de lótus dourada, que logo então se fecha. Seguindo o ser venerado no mundo, ele atinge imediatamente o nascimento num lago de 7 tipos de joias. Após um dia e uma noite, a flor de lótus se abre, e dentro de 7 dias o aspirante pode contemplar o Buda. Embora ele veja o corpo do Buda, ele ainda não consegue discernir suas marcas e características físicas com muita clareza. Passadas 3 semanas, porém, ele as vê distintamente, assim como ouve todos os sons e vozes proclamando o Dharma maravilhoso. Então, ele pode viajar por todas as 10 regiões para fazer oferendas aos Budas e ouvir seus ensinamentos profundos. Após 3 kalpas pequenos, ele adquire a compreensão clara dos 100 ensinamentos e habita o estágio da alegria. Tal pessoa é designada de aquele que atinge o nascimento no nível baixo do grau superior. Estes 3 juntos são conhecidos como a contemplação do grau superior de aspirante e a 14ª contemplação. Aqueles que atingem o nascimento no nível alto do grau médio são os seres vivos que observam os 5 preceitos, observam as 8 abstinências, praticam de acordo com vários preceitos e abstêm-se de cometer as 5 ofensas mais graves e outras transgressões. Eles transferem o mérito obtido para a terra do oeste, da suprema bem-aventurança, aspirando lá nascer. Quando tal pessoa está prestes a morrer, o Buda Amida aparece diante dela, cercado de uma legião de monges e assistentes, e irradiando uma luz dourada. Ele então expõe a verdade do sofrimento do vazio, da impermanência e do não-eu, e louva a renúncia ao mundo como um modo de escapar ao sofrimento. Vendo tudo isso, o aspirante fica extremamente alegre e encontra-se sentado no assento no interior de um botão de lótus. Ele se ajoelha, une as palmas das mãos e reverencia ao Buda. Antes de levantar a cabeça, ele atinge o nascimento na terra da suprema bem-aventurança, onde o botão de lótus logo se abre. Quando a flor abre, ele ouve vários sons exaltando as 4 nobres verdades.
ele atinge imediatamente a iluminação de Arhat. Adquire os 3 tipos de conhecimento transcendental e os 6 poderes sobrenaturais, e vivencia os 8 samadhis da emancipação. Tal pessoa é designada de aquele que atinge o nascimento no nível alto do grau médio. Aqueles que atingem o nascimento no nível médio do grau médio são os seres humanos que observam durante pelo menos um dia e uma noite as 8 abstinências, os preceitos para um neófito, ou todo o conjunto de preceitos de um monge ou monja, sem violarem qualquer das regras de conduta. Eles transferem o mérito adquirido para a terra da suprema bem-aventurança, aspirando ao nascimento neste local. Quando tal aspirante, perfumado pela virtude de observar os preceitos, está prestes a morrer, ele vê o Buda Amida vindo em sua direção com sua comitiva, irradiando uma luz dourada e carregando uma flor de lótus feita de 7 tipos de joias. Ele ouve uma voz no céu acima, louvando-o com as seguintes palavras: Bom homem, como você é virtuoso e seguiu os ensinamentos dos Budas dos 3 períodos, vim buscá-lo. O aspirante encontra-se sentado sobre a flor de lótus. Tendo a flor fechado, o aspirante nasce num lago de joias da terra do oeste da suprema bem-aventurança. Após 7 dias, o botão de lótus desabrocha, e ele então abre os olhos. Com as palmas das mãos juntas, ele presta homenagem ao ser venerado no mundo. Alegra-se ao ouvir o Dharma e alcança o estágio de Srotapana, vencedor do fluxo. Passando o tempo de meio kalpa, ele torna-se um Arhat. Tal pessoa é chamada de aquele que atinge o nascimento no nível médio do grau médio. Aquele que atinge o nascimento no nível baixo do grau médio são bons homens e boas mulheres que são respeitosos e zelam por seus pais, respeitam seus pais e aos semelhantes e praticam ações caridosas. Quando tal aspirante está prestes a morrer, ele encontra um bom instrutor que lhe explica em detalhe sobre o prazer da terra de Amida e os 48 votos do Bodhisattva Dharmakara. Ouvindo isso, ele morre, e no tempo que dura um homem forte dobrar e esticar seu braço, ele atinge o nascimento na terra do oeste da suprema bem-aventurança. 7 dias depois de lá nascer, ele encontra Avalokiteshvara e Mahastamaprapta, alegrando-se ao ouvir o Dharma através deles, e assim torna-se um Arhat em uma kalpa menor. Designa-se tal pessoa de aquele que atinge o nascimento no nível baixo do grau médio. Estes 3 juntos são conhecidos como a contemplação do grau médio de aspirantes e como a 15ª contemplação. Aqueles que atingem o nascimento no nível superior do grau inferior são os seres humanos que cometem vários atos maus. Apesar de que estes tolos não caluniem os sutras do Mahayana, de maior alcance, cometem muitos males sem sentir qualquer arrependimento. Quando tal pessoa está prestes a morrer, ela pode encontrar um bom instrutor, que exalta os títulos das 12 divisões das escrituras do Mahayana. Ouvindo os títulos destes sutras, ela liberta-se do mau karma, que aprende aos 1000 kalpas de Sansara. Além disso, um instrutor sábio a ensina a unir as palmas das mãos e a clamar Namo Amida Butsu. Só recitar o nome do Buda se extingue o mau karma
que prende a pessoa aos 50 cotes de kalpas de Sansara. O Buda então envia ao praticante corpos transformados de si próprio, de Avalokiteshvara e Mahastamaprapta. Eles louvam-no, dizendo: bom homem, ao recitar o nome do Buda, seu mau karma foi eliminado, e assim viemos buscá-lo. Quando estas palavras são pronunciadas, o aspirante vê a luz desse Buda transformado, permeando seu quarto. Vendo tudo isso, ele alegra-se e morre. Embarcando numa flor de lótus feita de joias, ele segue o Buda transformado e nasce num lago de joias. Em 7 semanas, o botão de lótus se abre e o Bodhisattva Avalokiteshvara, da grande compaixão, e o Bodhisattva Mahastamaprapta surgem diante dele, emitindo grandes fachos de luz, e dão-lhe explicações sobre os ensinamentos profundos das 12 divisões das Escrituras. Ouvindo-as, o aspirante as aceita com fé e desperta a aspiração à suprema iluminação. Após 10 kalpas menores, ele atinge a clara compreensão dos 100 dharmas e entra no primeiro estágio. Designa-se este aspirante de aquele que atinge o nível alto do grau inferior. Ele nasce, portanto, por ter ouvido os nomes do Buda, do Dharma e da Sangha, ou seja, os 3 tesouros. Aqueles que atingem o nascimento no nível médio do grau inferior são os seres humanos que transgridem os 5 preceitos, os 8 preceitos ou os preceitos de um monge ou monja. Pessoas tolas como essas roubam da Sangha ou tomam os bens pessoais de monges, ou expõem o Dharma com motivações impuras e não sentem qualquer remorso. Assim, essa pessoa se degrada a si mesma com mau karma e por isso cairá no inferno. Quando ela estiver prestes a morrer e as chamas do inferno de repente dela se aproximam, ela pode vir a encontrar um bom instrutor, que lhe explica, de modo compassivo, os 10 poderes elevados de Amida, descrevendo detalhadamente o poder majestoso da luz daquele Buda e exaltando suas virtudes na observância dos preceitos, meditação, sabedoria, emancipação e conhecimento da emancipação. Quando o aspirante tiver ouvido tudo isso, o mau karma que o prende aos 80 cotes de kalpas de Sansara se extingue. Assim, as chamas aterradoras do inferno transformam-se em brisas calmas e refrescantes, fazendo com que flores celestiais flutuem suavemente. Em cada flor há um Buda transformado, acompanhado de bodhisattvas, e vem buscar o aspirante. No instante, ele atinge o nascimento dentro de um botão de lótus em um lago de 7 tipos de joias. Após 6 kalpas, o botão de lótus se abre, e então Avalokiteshvara e Mahastamaprapta o confortam, com suas vozes nobres, e ensinam-lhe sutras profundos do Mahayana. Ao ouvi-los, ele imediatamente desperta a aspiração à suprema iluminação. Designa-se tal pessoa de aquele que atinge o nascimento no nível médio do grau inferior. Aqueles que atingem o nascimento no nível baixo do grau inferior são os seres humanos que cometem males tais como as 5 ofensas mais graves, os 10 atos maus e todo tipo de imoralidade. Devido ao mau karma, um tolo como este cairá nos reinos malignos e sofrerá infinitas aflições por muitos kalpas. Quando estiver prestes a morrer,
ele poderá encontrar um bom instrutor que o consola de vários modos, ensinando-lhe o Dharma maravilhoso e incitando-o a pensar no Buda. Entretanto, ele está tão atormentado pela dor que não pode fazer tal pensamento no Buda. O bom instrutor, então, aconselha-o, dizendo: se você não pode se concentrar no Buda, você deve, então, ao invés disso, recitar o nome do Buda Amida. Desta maneira, ele diz: contínua e sinceramente, Namo Amida Butsu, 10 vezes. Por chamar o nome do Amida, em cada recitação, o mau karma que o prende aos 80 kotis de kalpas de Sansara se extingue. Quando chega a hora da morte, ele vê diante dele uma flor de lótus dourada, como o disco do sol, e num instante nasce na terra da suprema bem-aventurança. Após ficar no botão de lótus por 12 grandes kalpas, a flor se abre. Quando a flor se abre, Avalokiteshvara e Mahastamaprapta ensinam-lhe, com vozes de grande compaixão, a realidade verdadeira de todos os dharmas e o método de extinguir o mau karma. Ouvindo isto, ele alegra-se e imediatamente desperta a aspiração à iluminação. Designa-se tal pessoa de aquele que atinge o nascimento no nível baixo do grau inferior. Estes 3 juntos são conhecidos como a contemplação do grau inferior de aspirantes e 16ª contemplação. Este sutra que você acabou de escutar é denominado de Visualização da Terra da Suprema Bem-aventurança do Buda Amida e dos Bodhisattvas Avalokiteshvara e Mahastamaprapta. É também chamado de purificação e eliminação de obstáculos kármicos para atingir o nascimento na presença de todos os Budas. Mantenha este sutra com firmeza e não o esqueça. Aqueles que praticam este samadhi poderão ver, durante suas existências, o Buda Amida e os 2 Mahasattvas. Se bons homens e boas mulheres apenas ouvirem o nome deste Buda e os nomes daqueles 2 Bodhisattvas, o mau karma que os prende aos inúmeros kalpas de Sansara será eliminado. E assim, quanto mais méritos adquirão ainda se concentrarem-se neles, você deve saber que todos que pensam naquele Buda são como flores de lótus branca na humanidade. Os Bodhisattvas, Avalokiteshvara e Mahastamaprapta tornam-se seus bons amigos. Eles se sentarão no local da iluminação e nascerão na família dos Budas. Mantenha essas palavras em mente. Manter essas palavras em mente significa manter o nome do Buda da vida imensurável, o nome do Buda Amida.